Crisis Core Final Fantasy VII conta uma história que, exceto para quem mora em uma caverna, todo fã de JRPG conhece. E seguindo o exemplo do jogo, já vou te contar o que abordo neste vídeo e você decide se vale ou não a pena assistir. Fala um pouco sobre os bastidores, exploração da ingenuidade, degradação mental e determinismo, fugindo do óbvio. Te interessou continuar mesmo já sabendo como vai terminar? Lançado em 2007 para o PSP, Crisis Core narra os acontecimentos anteriores ao Final Fantasy VII original, então é evidente que não importa o que seja feito, o protagonista vai morrer. Não é spoiler, é a premissa. Como isso afeta a nossa relação com o tempo dentro do jogo, as batalhas com os personagens secundários e com cada memória que o jogo nos pede para acumular? Essa é a pergunta de hoje. You got it. Na segunda metade dos anos 2000, a Square Enix vivia a pressão de expandir o universo de Final Fantasy VII sem repetir o que o original havia feito. O projeto Compilation of Final Fantasy VII, que incluía o filme Advent Children, o jogo Dirge of Cerberus e outros títulos menores em diversos formatos de mídia, como o jogo mobile Before Crisis e a animação Last Order, apareceu como uma resposta a essa pressão. Entretanto, o que mais havia para contar? O personagem Zack Fair foi uma adição de última hora concebida pelo roteirista Kazushige Nojima para resolver furos na trama de Final Fantasy VII. Por entrar tarde no projeto, ele teve pouquíssimo tempo de tela e poucas linhas de diálogo, mas foi uma adição certeira. Em Before Crisis e principalmente Last Order, sua história começou a ganhar mais profundidade, e a recepção positiva abriu caminho para que sua jornada fosse definitivamente desenvolvida e consolidada com o lançamento de Crisis Core Final Fantasy VII em setembro de 2007. Eliminate them and regain control of the train. Oh yeah. Get serious. O jogo foi desenvolvido sob a direção de Hajime Tabata, o mesmo que mais tarde dirigiria Final Fantasy XV. A decisão de desenvolvê-lo no PSP foi estratégica. O portátil da Sony dominava o mercado japonês e a Square queria alcançar um público mais jovem, mais mobile ou portátil, com uma história que coubesse em trajetos de metrô, mas que pesasse como um romance. Essa tensão entre leveza de formato e densidade emocional está costurada na própria estética do jogo, e isso importa mais do que parece. Crisis Core tem uma aparência enganosa. A paleta é vibrante, as músicas apresentam elementos de um J-rock energético, quase pop. Os personagens usam roupas exageradas, cabelos impossíveis, sorrisos largos. É a linguagem visual do shonen, o anime voltado para jovens. Só que por baixo dessa superfície colorida, o jogo narra experimentos humanos em larga escala. Soldados transformados em monstros, clones sem identidade, corpos se deteriorando em penas e células moribundas. Esse contraste de design é a maquiagem que o jogo coloca sobre si mesmo para amplificar o impacto quando o tom da cena muda. You're gonna make it too. You got that? Fala-se muito sobre o carisma de Zack Fair, sobre sua energia, seu sorriso, sua famosa frase sobre sonhos. Fala-se pouco sobre o que ele representa dentro da estrutura da Shinra. Zack começa como um soldier de segunda classe em ascensão, e mesmo após sua promoção continua fiel aos seus princípios. Leal, otimista, fisicamente excepcional, moralmente íntegro dentro dos limites que lhe foram ensinados. Ele acredita genuinamente nos valores que a empresa prega, honra, proteção, missão, e é exatamente essa crença que o torna útil. Enquanto o general famoso Sephiroth é o símbolo do poder absoluto, e Genesis é o intelectual corroído pelo ego, Zack é a face limpa da corporação, o herói que qualquer recruta quer ser. O jogo mostra de forma gradual como esse otimismo genuíno é usado como um instrumento. Nas missões de Zack, o combate é apenas consequência. O foco é o controle territorial, supressão de dissidentes, proteção de interesses econômicos da corporação.
Zack nunca questiona isso de forma profunda, e essa é a tragédia real do personagem, não a morte física, mas a pureza que demorou muito para se converter em consciência crítica. Ele foi fabricado para ser um herói dentro de um sistema que não admite que heróis pensem demais. E falando em pensar, aquela roleta que muitos consideram chata não é sorte. O Digital Mind Wave, ou DMW, é o sistema de combate mais incomum que CryScore poderia ter escolhido. Em termos mecânicos, é uma roleta que gira continuamente durante as batalhas, exibindo rostos de personagens e números. Quando os símbolos se alinham, Zack entra em estados especiais e acessa habilidades únicas. A maioria das análises para por aí. É o sistema de sorte do jogo. Mas o DMW é uma janela para o subconsciente de Zack. Cada rosto que aparece na roleta é alguém que importa para ele. Aerith, Angeal, Sephiroth, Cloud. A roleta não gira aleatoriamente no vácuo. Ela gira porque Zack está lutando, e enquanto luta, sua mente deriva para as pessoas que o formaram, que o motivam, que ele está tentando proteger, honrar ou questionar. Quando os rostos se alinham, é foco. É Zack lembrando de alguém de forma clara o suficiente para converter a memória em força. Some sleep. I'll keep watch, so don't you worry. A Square Enix poderia ter implementado um sistema de habilidades convencional, mas escolheu uma roleta de memórias. Isso é intenção narrativa expressa como mecânica, e essa intenção atinge seu ponto mais alto e de certa forma mais perturbador no final do jogo. Nos momentos finais de CryScore, o DMW começa a falhar, os rostos somem ou aparecem distorcidos, a roleta trava em posições erradas, mecanicamente o sistema parece quebrado. E essa instabilidade de sistema mostra, na verdade, as capacidades mentais de Zack se desintegrando. Conforme ele é ferido, vai perdendo a aptidão de lembrar. Ele se apega até o fim, até a última imagem que importa. Uma representação poética do cérebro morrendo, do fim da vida. Voltemos à pergunta da introdução. Como a nossa relação com o tempo dentro do jogo, com as batalhas, com os personagens secundários e com cada memória que o jogo nos pede para acumular é afetada quando sabemos que o protagonista vai morrer. Em um RPG convencional, o jogador busca a vitória, treina personagens, completa sidequests, acumula recursos, tudo em função de um resultado melhor. A lógica implícita é: o esforço tem recompensa. CryScore opera na subversão. Cada sidequest completada, cada limite desbloqueado ou hora investida no jogo nos aproxima daquela cena de morte, contra um número de inimigos incompatíveis com qualquer preparação prévia que poderíamos ter. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Tanto o jogador mais bem equipado do mundo quanto o mais desleixado chegam naquele exato ponto. O destino de Zack é uma constante. Isso transforma a experiência de jogo em algo filosoficamente estranho. Por que completar as sidequests? Por que buscar os equipamentos raros, cultivar os relacionamentos, descobrir os segredos? Se o fim já está definido, qual é o valor do meio? A resposta que CryScore propõe, e que geralmente não é articulada, é a mesma que atravessa toda a grande tragédia. O valor não está no fim, está em como você foi até lá. As quests deixam Zack mais forte no contexto de gameplay, mas seu propósito é mostrar que ele foi bom, se importou com problemas sem importância estratégica, viveu momentos simples e comuns. Completar essas missões é testemunhar a vida dele, e isso, em termos de design narrativo, é extraordinário. Embrace your dreams and, whatever happens, protect your soldier honor. Mono no Aware, uma filosofia japonesa traduzida como a melancolia das coisas passageiras, a beleza amplificada pela impermanência. CryScore é um dos poucos jogos ocidentalmente distribuídos que mostra essa lógica de forma estrutural e natural. A morte de Zack é linda porque foi anunciada desde o início, e sendo assim, a beleza e a dor vêm do mesmo lugar. My honor. My dreams. They're yours now. CryScore não pode ser resumido a um jogo sobre um herói que morreu cedo demais.
É uma obra que usa cada mecânica, cada sistema, cada escolha de design para fazer uma pergunta que ultrapassa qualquer ficção, espada gigante ou cabelo espetado. Se você soubesse quando vai morrer, como viveria hoje? Se essa leitura fez sentido para você, curta a hype e se inscreva no canal. E se chegou até aqui mas não sabe o que comentar, escreva a palavra sonhos. Aproveito para deixar um agradecimento especial aos membros do canal. Seus nomes estão eternizados neste vídeo. Como recomendação habitual, pesquise e se aprofunde nos temas e conceitos levantados aqui por conta própria. Não confie cegamente na palavra de criadores de conteúdo, tire suas próprias conclusões sempre. E se quiser continuar comigo, aqui no card estão 2 vídeos que fiz com muito carinho. Eu sou o Savi13 e até o próximo vídeo. Se você joga online e sofre com lag, o NoPing encontra a melhor rota até o servidor do seu jogo. Reduz o ping e ainda tem a função Boost FPS, que reduz processos inúteis em segundo plano para priorizar o jogo. Tem um dia de teste gratuito e o link está aqui na descrição. E se resolver assinar por ele, vai ajudar o canal diretamente.